Olá pessoal, tudo bem? A tarefa de hoje consiste, e eu vou dizer que uma tarefa foi bem complexa de fazer, é resumir a vida e obra de Plínio Marcos de Barros. Plínio Marcos. Plínio Marcos, ele teve uma vida muito intensa. Ele foi um cara muito polêmico, ele escreveu a realidade que ele vivia, que ele via, e isso não agradou muitas pessoas. Me lembrou muito do Nelson Rodrigues. Já foi falado aqui também do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues escrevia a vida como ela é, e isso incomodou muita gente, né? Com Plínio Marcos não foi diferente. Ele nasceu em Santos em 1935 e morreu em 19 de novembro de 1999. Logo cedo ele foi vender livros numa banca de livros espíritas do pai dele. Eu vou tentar falar alguma coisa que ele fez na vida dele, que ele fez um monte de coisa na vida dele, né? E eu vou tentar falar aqui algumas coisas que eu vi que ele foi, né? Além de vendedor de livros na banca do livro do pai dele, ele foi estivador lá no Cais de Santos, ele foi palhaço, ele foi vendedor de álbuns, de figurinhas, ele foi camelô, jogador de futebol, ele jogou lá na Portuguesa Santista, inclusive, funileiro, serviu na aeronáutica, até se tornar técnico na TV Tupi, a extinta TV Tupi. E foi dramaturgo, ele foi ator, jornalista, tarólogo e camelô dos seus próprios livros. Ele pegava os livros dele e ia vender na rua para conseguir algum dinheiro, né? Por incrível que pareça, eu nem imaginava isso, né? Mas vocês também não devem imaginar, quem nunca leu sobre Plínio Marcos, né? Ele não gostava de estudar. Fala para ninguém, tá? Mas ele não gostava de estudar. Ele terminou apenas o curso primário. Isso mesmo, ele só terminou o curso primário. Ele dizia que quando criança ele era canhoto. E devido ao formato tradicional do ensino da época, né? Deus o livre se escrever com a mão esquerda, não podia, né? Tinha todo mundo ser destro e escrever com a mão direita. E ele foi forçado a escrever com a mão direita, e isso, segundo ele, atrapalhou muito ele. Ele ficava atrasado nas aulas, os colegas dele estavam lá na frente, ele ficava para trás porque ele era muito lento, não tinha agilidade com a mão, né, a mão direita. E isso atrapalhou muito ele na escola, enfim, e ele não gostava de estudar. No circo, ele ficou conhecido como Palhaço Frajola. A sua primeira peça amadora foi a Barrela. E, por incrível que pareça, foi já a primeira a ser censurada. A censura chegou lá e cortou. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês por quê. Aconteceu um fato em Santos que chocou toda a comunidade. Todo mundo ficou chocado e ele escreveu sobre o que houve naquela época em Santos. E aconteceu o seguinte, um menino, ele foi preso e, segundo o que consta, foi preso por uma besteira. E aí na cadeia, na cela onde ele estava, ele sofreu um abuso sexual coletivo. E daí quando ele saiu da cadeia, ele matou as 4 pessoas que estavam com ele na cela. Isso chocou toda a sociedade, né? E ele escreveu sobre isso. E a censura cortou. Pois bem, aliás, o Plínio, ele era considerado pelos militares maldito. Ele era o inimigo do sistema. Então os militares não gostavam dele. Tanto é que teve uma época que todas as suas peças foram censuradas. Nenhuma mais podia ser encenada, nenhuma. E ele pensou inclusive em desistir do ofício. Imagina, vocês têm ideia do que é sentar? E na época ele escrevia, era manuscrito as peças dele, né? E você sabe o que é ficar sentado horas e horas escrevendo uma peça? Um texto que seja. Você sabe o trabalho que dá nisso? E depois de escrito, de lido várias vezes, de revisado, aí pro teatro, né? Aí achar o elenco e distribuir um personagem para cada um do elenco. E depois meses e meses de ensaio para chegar na hora lá no ensaio final lá para os militares eles
censurarem. Não, não pode. Aí o Plínio perguntava para os caras, né? Mas por que tá censurando a minha peça? Porque tem um palavrão. Por que tem palavrão? E às vezes nem tinha, que ele usava o linguajar do gueto, ele usava o linguajar das pessoas que frequentavam a bocada, né? E era o vocabulário do povo lá, e os militares, eu acredito que hoje também seria censurado. Mas vamos adiante, vamos adiante. Em uma das suas prisões, ele só foi solto por intervenção do Cassiano Gabus Mendes. Cassiano Gabus Mendes, na época ele era diretor da extinta TV Tupi. Então o Cassiano foi lá, conversou com um, com outro, com quem era preciso conversar, e soltaram ele. Em outra prisão, ele foi preso de novo, e agora nessa prisão ocorreu essa prisão, porque eles estavam encenando lá uma peça e os militares chegaram para interditar a peça, ele não aceitou. Ele reagiu e daí foi preso. Inclusive nessa ocasião ele foi levado para o DOPS. Vejam bem, ele foi levado para o DOPS em São Paulo. E ele só saiu dali sob a tutela da Maria Della Costa. Vou abrir um parênteses aqui. A Maria Della Costa, ela cede o nome dela para o teatro ao qual eu estudo. Em 93, numa revista para Folha, ele sempre foi muito polêmico, né? Inclusive uma vez perguntaram para ele o que ele achava dos programas de TV, e ele falou assim: não assisto TV. Aí nessa entrevista em 93 para a Folha, ele disse o seguinte: eu nunca gostei de trabalhar. Eu só fiz o Beto Rockefeller, que ele inclusive fazia um papel que era o motorista do Beto Rockefeller. Então ele falou que só fez o Beto Rockefeller para não ficar órfão. Esse vocabulário órfão na época era para não ser pego pelos militares, já que os militares viam ele como inimigo do sistema. Então, e se ele estivesse trabalhando, ele não podia ser preso, né? Então ele disse que só fez Beto Rockefeller por causa dos militares, né? Aí ele tinha um emprego, porque na época artista era vagabundo, né? Não era emprego. Hoje está quase igual, mas enfim. Não vou aqui falar o nome do inominável. Ele tinha uma opinião bem formada, né? E tanto é que ele chegou a enfrentar a TV Globo. Em 69, ele fez uma campanha contra a TV Globo que foi aceita por vários artistas, né? Em ocasião da novela Cabana do Pai Tomás. Ele morreu aos 64 anos, em 1999, depois de ter tido 2 derrames e uma infecção pulmonar. Ele deixa muitas peças inéditas, inclusive peças infantis também. Os seus textos são estudados em teses de sociolinguística, são estudados em semiologia, psicologia da religião, dramaturgia, filosofia, e isso em várias universidades do Brasil e fora do Brasil também, né? Então o cara não foi pouca coisa, mas enfim, eu espero ter resumido. E é claro, vai faltar aqui muita coisa da vida dele, que ele, como eu disse no início, a vida dele foi muito intensa, muitas coisas importantes, inclusive para o teatro brasileiro passou pelas mãos do Plínio Marcos. A TV brasileira também passou pelas mãos do Plínio Marcos. Mas eu tentei fazer ali aqui um resumo, para vocês entenderem só um pouquinho da vida do Plínio Marcos. Até mais!